Pegando o microfone. É um prazer, uma honra estar aqui, uma plateia cheia, me sentindo até importante aqui. Por falar em importante, quem é que já me conhecia aqui? Que legal, pouca gente conhecendo. Então, eu tenho a mais motivação. Os outros estão aqui pelo título da palestra, não por mim. Né? Porque quem me conhece na internet já sabe o que eu falo. Então, eu tenho um objetivo. Hoje de manhã eu tinha um objetivo. Vocês que estão no interior, que estão... eu não consigo enxergar os olhos de vocês, mas aqui eu enxergo os olhos de todos vocês. E eu quero ver os olhos de vocês brilhando até o final dessa palestra, por vocês terem recebido alguma pérola preciosa. Eu vou jogar um monte de pedras aqui. Algumas pedras são, para alguns serão pérolas preciosas. E eu espero que cada um de vocês consiga ter uma pérola preciosa até o final da palestra. Eu sou o Ronald Zancan, então eu quero mostrar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou médico ortopedista, médico do esporte, pós-graduado em psicologia transpessoal, diretor da Urgetrauma, sou formado já há 42 anos. A Urgetrauma é uma clínica que eu fundei bem pequenininha, chamada Clínica de Fundo do Quintal, porque ela ficava no fundo de uma outra clínica. Hoje é a maior clínica de ortopedia do Brasil. Acredito que sim, porque nós somos 38 ortopedistas, atendemos 8.000 pacientes por mês. Fora de hospital, não conheço nenhuma clínica no Brasil com esse padrão. Mas isso é medicina da doença. E de um tempo para cá, de 22 anos para cá, eu comecei a mudar um pouco meus conceitos. Eu comecei a trabalhar com saúde, eu montei uma academia de musculação na clínica, eu criei uma ONG chamada Instituto Pro Saúde, para levar saúde para as pessoas carentes. Eu comecei a fazer palestras, criei um programa Pro Acervo, vocês devem ter visto ali, e comecei a entrar na área da medicina da saúde. E comecei a trabalhar com outro processo. E com isso me levou para a internet, me levou a escrever um livro, que é um livro conceitual, é um livro que fala sobre essa área da medicina da saúde, e agora eu estou na minha terceira etapa. Agora eu estou sendo um pregador da saúde, trabalhando o conceito da saúde, e estou treinando outras pessoas para também trabalhar com saúde, que eu chamo eles de profissionais da super saúde. Depois eu vou explicar para vocês. Então vamos começar a entender o que é saúde, porque o foco de tudo isso aqui é a saúde. Saúde é ter todas as células do corpo funcionando adequadamente, sem nenhum problema ou perturbação, e integradas em tecidos, órgãos, aparelhos, que funcionam de forma harmônica e equilibrada. Isso é saúde. Assim como honestidade, só existe a pessoa honesta, não existe a pessoa quase honesta, assim também só existe a pessoa saudável, que tem isso aqui tudo. Não existe a pessoa quase saudável dentro desse conceito. Esse é saúde 100%. Super saúde, que é o termo, é mais do que 100%. E saúde perfeita é mais ainda, é muito mais do que isso. Então, por isso que se usa o termo adequado, porque a saúde está adequada, mas não é a melhor saúde possível. Acho que corrompeu isso aqui, não apareceu a imagem. Saúde, Organização Mundial de Saúde, é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Se a Organização Mundial de Saúde usa 3 dimensões, físico, mental e social, estudando as possíveis dimensões, eu uso 7. Saúde, o completo estado de bem-estar físico, emocional, mental, cultural, social, ambiental e espiritual. Todas essas dimensões. Mas a gente não é separado em dimensões, assim como nós não somos separados, coração para um lado, fígado para o outro. Nós somos tudo integrado. Todas as células do corpo estão integradas, todas as dimensões estão integradas. O que eu fizer no físico vai repercutir em todos os outros. O que eu fizer no cultural vai repercutir em todos os outros. Saúde 100% se conquista. Ninguém tem saúde, ninguém nasce com saúde 100%, ninguém ganha saúde 100%. Saúde, você precisa lutar por ela. E é isso que eu vou trabalhar com vocês, esses conceitos, de buscar essa grande saúde. E dentro desse conceito, só existe 2 coisas. Só existe saúde
e perda de saúde. É importante entender esse foco aqui. Toda e qualquer perda de saúde no organismo afeta todas as células do organismo. E qualquer perda de saúde em uma célula afeta todo o organismo. É o princípio da totalidade. E é isso que nós temos. Eu vou fazer vou dormir tarde hoje para ver o jogo do Inter. Está perdendo saúde, afeta todas as células do corpo. E ao perder saúde, vamos imaginar que aqui tivesse a grande... Eu saí do tapete, eu não posso sair do tapete porque a câmera não me pega, então tá. Eu vou ficar aqui. Vamos imaginar que lá é saúde 100%. À medida que eu vou perdendo saúde, todas as células do meu corpo estão sofrendo a perda de saúde. E daí começa a manifestar a doença. A doença é manifestação de perda de saúde. O que eu escrevi aqui? A perda de saúde afeta todas as células de intensidade diferente. Aí depende da genética, da epigenética, da história biológica, das condições. Então, perdi 30% de saúde. Todos vocês aqui perderam 30% de saúde. Uns vão apresentar pressão alta, outros vão apresentar dor na coluna, outros vão apresentar gripe, outros vão ter rinite, outros vão ter dor de cabeça, outros vão ter diarreia. Cada um manifesta a mesma quantidade de perda de saúde de formas diferentes. Está claro para vocês isso? Porque eu fui educado na medicina da doença. Então, as pessoas chegam no consultório e eu olho assim, o que tu tem? Tu tem isso, olhando a manifestação da perda de saúde. Tu tem isso, pressão alta, pá! Botei um rótulo na pressão, naquela paciente, pressão alta, dor de coluna. Absurdo dos absurdos. Se eu falar com uma criança de 10 anos e perguntar assim, querido, o coração faz parte do corpo, o coração está fora do corpo, é um órgão isolado do corpo. A criança vai me olhar com uma cara de assim, que é isso, tio? Claro que o coração faz parte do corpo, que pergunta idiota. Não é? Não parece uma pergunta idiota? E o que faz um cardiologista? Sua pressão está alta, o seu coração está falhando, você vai tomar remédio para pressão alta, para coração. Não faz assim os nossos colegas cardiologistas? E se a diabetes, e se a glicose que está alta? O teu pâncreas não está funcionando legal. Remédio para o teu pâncreas. E o uronal da vida? Tu está com dor na coluna, tua coluna não está legal. Toma remédio para a coluna. Separando os órgãos do corpo. Qual é a lógica disso? E os médicos, nós, médicos, não sei se tem algum médico aqui, só a Dolores. Nós, médicos, nós somos tão educados na doença que nós não conseguimos entender que se o coração está falhando todo o resto do corpo, todos os órgãos do corpo. Então, na medicina da saúde, a doença não existe, por convicção. Claro que existem rótulos de manifestações, mas todas as manifestações são consequência da perda de saúde. Esse é o conceito-chave para conseguir recuperar a saúde. Está claro para vocês isso? Então, existem 100 mil doenças catalogadas, diagnosticadas. Todas as 100 mil doenças é uma única coisa: perda de saúde. Quanto mais saúde eu perco, mais doença eu manifesto. Aqui é a grande diferença. E aqui está a grande solução. Eu posso olhar para a saúde, eu estou perdendo saúde. Por isso que eu estou me sentindo mal, porque eu estou perdendo saúde. Ou eu posso olhar para a doença e dizer assim, estou aumentando a minha doença. Se eu olho para a saúde e eu estou perdendo saúde, qual é a solução? Recuperar a saúde. Se eu olho para a doença, estou aumentando a minha pressão alta. Qual é a solução? Me afastar da doença. Eu quero menos doença, eu quero tomar mais remédio para ter menos doença, vou fazer fisioterapia para não ter doença, eu estou tentando me afastar da doença. E o que isso leva? A mais doença. Por isso que a medicina da doença não cura doença.
Vocês estão me olhando com uma cara meio assustada. Há 2 semanas atrás, na Zero Hora, o caderno Vida e Saúde da Zero Hora, tinha uma reportagem de 2 páginas, doutor hipertensão. Não viram isso, não? Era o doutor Ralph, não sei o que Ralph. O cara, a maior autoridade do mundo em hipertensão. Ele veio dos Estados Unidos para fazer um evento no Rio Grande do Sul para falar sobre uma doença chamada hipertensão, que ele é o papa disso aqui. E ficou falando lá, alguns conceitos interessantes e tal. Um deles é que uma das maneiras para combater a hipertensão é musculação de alta intensidade. Uma novidade, porque todos os cardiologistas são contra a musculação para hipertensão. Erradamente, claro. Bom, no decorrer da entrevista dele, ele se diz, eu sou hipertenso, a minha mulher é hipertensa, meus 2 filhos são hipertensos. É assustador. Se você olhar a carinha dele, era uma cara redonda. Eu não estava vendo a barriga dele. Mas ele tinha, certamente, acúmulo de gordura. Então, só isso que eu posso comunicar. Ora, o cara que mais estuda hipertensão não consegue curar as 2 maiores preciosidades dele, que são os filhos dele. Provavelmente ele daria um braço para curar os filhos. E não consegue curar por quê? Porque ele está focado na doença. Isso foi num domingo. Na sexta-feira seguinte, eu dei uma palestra em Caxias do Sul. E na Caxias do Sul, eu devo ter mais de 70 participantes do programa de saúde. Naquela palestra, metade era participante e metade não era. Dos participantes, eu perguntei, quantos aqui tinham hipertensão quando entraram no programa? 3 tinham. Os 3 tinham curado. Todo mundo cura hipertensão desde que recupere a saúde. Por que o doutor hipertensão, o mais famoso do mundo, não conseguia curar nem os filhos dele, nem ele? Porque ele não estava olhando para a saúde. Se vocês tiverem um vasinho, eu aprendi essa com um médico paulista. Se tiver um vasinho, uma folhagem, e vocês molharem, adubarem, colocarem, tirando as folhas que estão doentes, levando para o sol, etc., etc., a folhagem cresce exuberantemente. A mesma coisa acontece com a doença. Se olhar para a doença, ela cresce. Por isso que quem tem hipertensão, aumenta a hipertensão mesmo tomando remédio. Chega um momento, esse remédio não dá mais conta, tem que tomar mais, aumentar a dose do remédio. Concordam comigo? Então, onde vocês querem olhar? Querem olhar para a doença? Vão construir bastante doença. Querem olhar para a saúde? Vão construir saúde. Então, aqui eu estou chamando de saúde e perda de saúde. Mas o nome que a medicina da doença dá é de doença. Então, vamos mudar para doença. E aqui entra um princípio básico da física quântica. A realidade se colapsa, isso quer dizer materializa, onde o observador foca a sua atenção. Esse é o princípio básico da física quântica. Focou na doença, vai materializar mais doença. Focou na saúde, vai materializar a saúde. Então, estão comigo até aqui agora? Tá. Se vocês pegaram isso, terminou a palestra. Agora, tudo é comprovar isso aqui. Eu só vou trabalhar coisas diferentes em cima desse mesmo conceito. Aqui, por exemplo, saúde 100%, saúde 0% é a morte, super saúde é saúde mais do que 100%. Se eu tiver foco na doença, é a medicina e todas as terapias da doença. Foco na saúde é a medicina da saúde. Eu quero mostrar para vocês uma pequena jornada, vou chamar de mapa do tesouro da saúde integral. Esse aqui é um mapa, eu vou falar um por um para vocês aqui. Tudo começa com saúde, você já sabe o que é saúde, e a gente, com o passar dos anos, acaba perdendo saúde. Oh my God, estou nos 30 anos. Vocês já ouviram falar nisso, que é a crise dos 30 anos. Todo animal passa por esse princípio aqui. Nasce, cresce até os 20 anos, aqui é o animal, o ser humano, mas todo animal passa pelo mesmo princípio. Nasce, atinge o clímax de reprodutivo,
no ser humano entre 20 e 30 anos, e começa a cair. Esse é o padrão dos animais. Quem tem cachorro, quem tem gato, quem tem cavalo, sabe que acontece isso com os animais. Com o ser humano, aqui é o clímax reprodutivo. Como se a natureza dissesse assim, tu veio aqui para perpetuar a espécie. Já reproduziu, pode agora morrer e dar espaço para os novos. Então foi criada uma tese que todas as pessoas perdem capacidade física e saúde aos 30 anos de idade. Na verdade, está errado essa frase. A frase certa devia ser, isso aqui é uma falácia, a frase certa é, a partir dos 30 anos, o corpo tem a tendência natural de perder saúde gradativamente, saúde e capacidade física. Ter tendência não quer dizer que vá acontecer. Eu vou mostrar para vocês mais tarde. Vamos pegar agora um exemplo para vocês entenderem sobre doença. Deixa eu falar um pouquinho sobre doença. Vocês sabem que diabetes é ter o pâncreas funcionando mal, produzindo insulina demais, fazendo com que a glicose no sangue sobe. Então vamos pegar um exemplo de alguém que tenha sido criado dentro dos padrões rigorosos de saúde. E sempre que ele faz um exame de sangue, a glicemia dele está sempre a mesma coisa, ou 72 ou 73, a vida toda. Mas ele sai da casa dos pais e começa a abusar da alimentação, deixar de fazer exercício, vai fazer o exame e deu 75. Se ele levar esse exame sozinho no meu consultório, eu vou dizer assim, excelente, está na faixa ótima da glicemia. Glicemia, você sabe, né? Entre 70 e 99, o normal. Não quer dizer que o ótimo é 99. Quanto mais perto dos 70, é o ideal. Ideal em termos de funcionamento do pâncreas. E considerada a faixa ideal de 70 a 77. O cara chegou com 75, eu vou dizer, está excelente. Só que eu não vi os outros. A vida toda, ele foi 72, 73. Se ele me mostra todo o conjunto de exames, eu vou dizer para ele assim, teu pâncreas não está funcionando tão bem como funcionava no ano passado. E assim, ele vai perdendo a saúde pancreática. 80, 85, ele vai num médico, e o médico diz, parabéns, teu exame está dentro da normalidade. 90, 98, parabéns, teu exame está normal. E ele sai cheio da razão. Eu estou comendo um monte de porcaria, durmo tarde, não faço nada de exercício, o meu corpo é fenomenal, eu posso sacanear meu corpo que eu estou dentro da normalidade. Continua sacaneando o corpo. E daí chega lá com 110. E o médico, opa, tu tá abusando, hein? Tu tem que diminuir um pouquinho. E fica nisso, infelizmente fica nisso. Chega lá, 126. Aí o médico, caramba, tu estás com diabetes. Essa doença não tem cura. E se você não tomar remédio, você vai ou perder a perna, ou perder rim, ou perder os olhos. Duas mentiras, duas enormes mentiras. A primeira mentira, mesmo que ele tome remédio, pode obstruir a artéria renal, pode perder visão, porque não depende só da medicação. Então, a diabetes, mesmo que eu trate bem a diabetes, ela continua evoluindo. Como todas as doenças continuam evoluindo. Essa é a primeira. A segunda mentira, não tem cura. Como não tem cura? Dezenas, centenas, milhares de pessoas curam todos os dias. E por que ele diz que não tem cura? Porque não tem remédio. Então, nós médicos somos tão focados em tratamento que se não tem remédio, não tem cura. Então, vocês que já entendem um pouco de saúde, vocês assim, por que ele ficou com aquela diabetes? Porque ele perdeu saúde. Perdeu saúde de quê? Ninguém arrisca. Do corpo todo. Não, as células são... Mas naquele indivíduo, perdeu mais saúde do seu pâncreas. Então, manifestou sintoma no pâncreas. Então, fecharam comigo? Tá, então, se eu quero curar a diabetes, o que eu tenho que fazer?
olhar para a saúde. Eu quero conquistar a melhor saúde do pâncreas possível. Então, eu vou avançando, e quanto mais eu avanço para a saúde, mais eu diminuo a manifestação de doença. Assim se cura. Mas se cura sempre, sempre. Agora, tem participante. Eu tenho um grupo chamado Profissionais da Super Saúde, que são pessoas que estão estudando aquilo que eu faço para ensinar a saúde. E uma participante do Procer, que virou profissional da Super Saúde, o profissional da Super Saúde tem um mês só. Ela mandou um relato. Eu tinha um nutricionista, nem era médico. Eu tinha 2 pacientes com diabetes graves. Um deles era um jovem de 20 e poucos anos, que não saía de casa com medo de ter hipotensão e desmaiar na rua. Melhorou tanto que ele estava indo para a academia e tinha parado de tomar insulina e passado a tomar só comprimido, e nos próximos meses ia parar de tomar comprimido. Isso é o padrão. Quero que vocês entendam. Se focar na saúde, cura as doenças. Se focar na doença, retarda a perda da doença. Continua perdendo, mas vai perder mais devagar. Então, desse nosso indivíduo, quando que ele ficou doente? Quando a glicemia dele passou de 72 para 75, ou quando ela atingiu 126? É óbvio, né? Só que a medicina não consegue pensar nisso. Esse é um drama. E nós não podemos, e a medicina, nós somos tão condicionados, tão mais que condicionados, hipnotizados na faculdade em olhar para a doença e para os remédios, que a gente não consegue olhar que tenha outras soluções. Não é crítica, gente. Eu falo até com um pouco de agressividade ou de energia demais, mas não estou criticando os médicos, porque não é culpa dos médicos estudarem doença. Nossa faculdade é de doença. O problema é que nós não podemos acreditar que os médicos sabem tudo. Nós não podemos nos entregar na mão dos médicos para saber sobre saúde se ele só estuda a doença. E o que resta, então, para vocês? Vocês assumirem a responsabilidade da vida de vocês. Serem o agente da vida de vocês. Começarem a questionar o médico. Questione o uronal. Tá, doutor, mas não funciona para mim. É isso que tem que ser. Questionem tudo. Questionem o médico, questionem o nutricionista, façam aquilo que o coração de vocês determina. Então tá, vamos para o nosso mapinha ali. Nós falamos sobre perda de saúde e agora nós vamos falar sobre diminuir a perda de saúde. Ou seja, aos 30 anos, nós começamos a perder saúde. Vamos começar a perder mais devagar. Então, o indivíduo não fazendo nada para a saúde, ele tem essa inclinação. Fazendo alguma coisa. O que é fazer alguma coisa? O que vocês querem? Caminhada. Se eu não fizer nada, é o vermelho. Se eu fizer caminhada, é o preto. E se eu fizer mais ainda? Se eu fizer caminhada e fizer alimentação saudável, é o azul. De qualquer maneira, vocês vão ter um infarto aos 60, aos 65 ou aos 70. Escolhe. Continua perdendo. Eu vou infarto se tiver na história biológica, claro. Ou infarto, um AVC, ou um câncer. Só vai atrasar. Serve para vocês? Claro que não. O que vocês querem? Não ter, quer parar com essa queda. E tem gente aí que ainda acelera. Tem gente que fuma para acelerar. Eu quero perder mais depressa. Então a medicina, tem a medicina da doença e a medicina da saúde. A medicina da doença, a minha medicina é alopática. Eu dou remédios. E tem a medicina holística, psicossomática, que olha o corpo como um todo. Todo o corpo está doente, vai estar olhando para a doença. Eu dei uma palestra na Congresso Brasileiro da Medicina Psicossomática, o foco deles é doença psicossomática. Eu estava tentando mostrar para eles que eles têm que olhar para a saúde psicossomática. Vamos fazer uma diferença entre a medicina da doença e a medicina da saúde. A medicina da saúde tem um foco no desenvolvimento da saúde.
A medicina da doença tem um foco no tratamento das doenças. Não importa as manifestações de perda de saúde. Na medicina da saúde, o que tem lá atrás não me importa. Me importa é que eu tenho que voltar para frente, porque daí o que está lá atrás desaparece. Na medicina da doença, eu tenho que saber, isso aqui é pressão alta, isso é diabetes, isso é hérnia de disco, isso é enxaqueca. Porque se eu não fizer o diagnóstico, eu não consigo achar o remédio adequado para aquele diagnóstico. Eu uso, para a medicina da saúde, eu uso recursos para aumentar a saúde. Na medicina da doença, terapias e medicamentos para diminuir ou controlar a doença. Eu busco recuperar a saúde e curar. Curar, na medicina, é uma palavra pecaminosa. Se eu botar um anúncio no jornal, doutor Ronaldo está curando pressão alta, eu vou ser processado pelo CRM. Porque ninguém pode curar doença. Nem a medicina da saúde cura. Quem é que cura a diabetes do indivíduo? Ele mesmo. O médico pode ficar do lado dele, que não vai fazer nada. Quem faz é o próprio indivíduo. Aqui que entra assim, o agente é o próprio indivíduo. E nós, cada um de vocês, tem que assumir a responsabilidade para ser o agente da própria saúde. E a medicina da doença, infelizmente, nunca cura. Depois eu vou contar a minha história para vocês, como é que eu entrei, qual foi a bênção que eu tive que eu entrei nessa linha. Na medicina da saúde só tem uma especialidade. Pode ser chamado dela de facilitador da saúde, médico da saúde. Por enquanto não tiver um nome melhor, eu estou chamando de profissional da super saúde. Na medicina da doença, aí sim, ela tem 20 profissões de saúde, o médico é uma das 20, enfermeiro, fisioterapeuta, que nós temos aqui, e temos também 132 terapias integrativas. Eu dei uma palestra num congresso holístico em Porto Alegre, e eu fui estudar o que era terapia integrativa. Tem 132 terapias integrativas. Acupuntura, reiki, e assim vai, iridologia, assim, tem 132. Então, o que acontece? O indivíduo que tem pressão alta e vai no médico da saúde, diz assim, esquece a tua pressão, olha para toda a tua saúde e tenta melhorar a tua saúde. Usa tudo que tu pode. Eu vou falar mais tarde um pouquinho nisso. Se ele quer ir na área da doença, ele tem 132 terapias que ele pode utilizar para curar, ou ir no médico, tem 150 opções, pode escolher. Nenhuma cura. Porque está focado na doença. E o foco da cura está na saúde. Medicina da saúde é um oxímoro. Ganha um doce. Não, doce é pecado. Ganha uma maçã, quem sabia o que é oxímoro. Eu nunca vi essa palavra. Aí eu fui pesquisar o que é oxímoro. Esse cara aqui, como eu disse uma vez, ele é o Craig Venter. Já ouviram falar do Craig Venter? Há 2003, fizeram a descoberta do genoma humano. Você lembra? Foi um sucesso, os mais velhos vão se lembrar. Agora sim nós vamos saber, vamos curar todas as doenças. Descobrimos o genoma humano. Foi esse cara que descobriu, o Craig Venter, o pai do genoma humano. Não mudou nada. A genética não serve para porcaria nenhuma. Sério! Aquela ilusão que nós, médicos da doença, temos, de que temos que estudar a genética para salvar as pessoas. Não serve para nada. Eu tenho genética para câncer de intestino. Como é que eu sei? Minha mãe morreu de câncer de intestino, minha avó paterna morreu de câncer de intestino. É certo que eu tenho genética para câncer de intestino. Estou com 68 anos e não tenho câncer de intestino. Por quê? Porque eu tenho uma epigenética forte. Genética é o gene. Epigenética é o que bloqueia o gene. Se eu mantiver essa epigenética até os 120 anos, eu vou morrer de outra coisa, mas não vou ter câncer de intestino. Então, o que é importante? A genética ou a epigenética? Por isso que o Craig Venter, coitado, não teve o sucesso que imaginava que ele ia ter. Mas ele mudou. No meio do caminho, ele começou a olhar para um lado da medicina que eles buscam chamar de imortalidade, ou do envelhecimento, longevidade longa, viver
Tem um autor chamado Albert de Grey. Ele diz assim, as pessoas que vão viver 500 anos já nasceram. Então, essa linha de pesquisa atual do Craig Venter, fazer as pessoas viverem mais tempo. Eu vou voltar para esse assunto, porque vocês estão completamente errados. Vamos lá. Parêntese. Ninguém aqui quer viver 120 anos, certo? Tá. Agora, se eu provar para vocês que eu, o Ronald, com 68 anos, estou vivendo melhor do que com 40 anos, vocês acreditam? Tá. E se eu provar porque ninguém não posso provar, se eu argumentar com argumentos lógicos e coerentes que eu posso manter essa minha saúde até os 110 anos, vocês não gostariam de também ter essa saúde para vocês? Imagina, olha, minha capacidade intelectual nunca foi tão boa que nem agora. Imagina se eu manter essa capacidade até os 110, 115. Se eu manter essa minha energia por mais 50 anos. Quem não quer de vocês? Então, o problema não é ter uma longevidade saudável, tema da palestra. Não é ter uma longevidade saudável. O problema é ter um envelhecimento. E daí, o Craig Venter disse, envelhecimento saudável é um oxímoro. Oxímoro vem do grego oxímoron, quer dizer, arguto, mais morro, estúpido. É quando duas palavras se contradizem. Uma locução, como, por exemplo, clara escuridão, pessoa de altíssima baixeza, pobreza digna, tirano misericordioso, morto, silêncio ensurdecedor. Ou seja, que interessante, procurando o que era oxímoro, que eu também não sabia o que era, um Garfield, dizendo assim, feliz segunda-feira, disse ele, a mãe de todos os oxímoros. Até o Garfield já sabia que era oxímoro e eu não sabia. Medicina da saúde é um oxímoro, porque medicina é tratamento. E não existe tratamento e diagnóstico para a saúde. Aí existe postura individual. Eu tenho ou uma postura para a saúde, é claro que o Ronald pode me dizer qual é o passo que eu devo dar, que a nutricionista pode me ensinar, mas quem vai fazer? Cada um de nós. Eu estou trabalhando com paradigmas novos, eu já vi que vocês mudaram o rosto de vocês já estão entendendo esse paradigma. Quando eu comecei a falar, vocês estavam mais retraídos, agora estão mais soltos, porque vocês estão entendendo, mas é lógico o que ele está falando. Ele não disse nenhuma coisa que não tem lógica, que não tem bom senso e que não tem coerência. E aqui é que é o princípio. Se eu falar alguma coisa que não fecha com a lógica de vocês, esqueçam. Porque só vale aquilo que a mente de vocês aceita como sensato. Se eu falar uma coisa sensata, vocês deem um voto de confiança. Apenas isso. Nunca acreditem. Como eu falei de uma coisa sensata, e vocês deram um voto de confiança, apliquem na prática, porque vocês são inteligentes. A não ser que são muito tonga. Pai, é sensato, tem lógica, tem coerência, mas eu não vou aplicar em mim. Estão rindo, mas 90% faz isso. Daí, vou aplicar. Então eu vou fazer isso que o Ronald disse. Deu certo. Então eu vou acreditar nele. Não deu certo, então eu não vou acreditar. Tem lógica, tem coerência, tem bom senso, mas não acredito. Vocês viram que eu não estou falando aqui em técnicas, eu não estou dizendo, tem que comer menos carboidrato, tem que fazer... Por que eu não estou falando? Porque aqueles que se interessarem, vão lá no YouTube e me encontram lá, e eu falo tudo isso lá. Eu estou falando para vocês aqui, motivando vocês, a vocês começarem a pensar. Se eu conseguir fazer com que todos vocês comecem daqui pensando, com a sementinha, né, da possibilidade, eu ganhei a tarde. Isso eu consegui fazer com que alguns de vocês saiam daqui e comecem a estudar como que eu vou recuperar a saúde perdida. Daí eu ganhei o mês. Então, paradigma da saúde, é possível não adoecer. A doença é inevitável. É possível curar todas. Olha que eu falei que é possível curar todas as doenças. Eu não digo que todas as doenças têm cura. É claro, tem algumas doenças comuns. Diabetes, pressão alta, dor na coluna, rinite, alergia,
enxaqueca, tudo isso cura fácil. Não, ninguém cura. Tudo isso as pessoas encontram um caminho da cura fácil. Outras são mais difíceis. Asma, uma esclerose múltipla, uma arteriosclerose avançada, uma diabetes insulino-dependente. Não é tão difícil, mas é mais difícil. Então, tem algumas coisas das doenças que são mais difíceis. Um câncer com metástase, porra, isso é difícil pra cacete. Mas tem cura. Desde que câncer com metástase, horrível. Começo a melhorar a busca da melhoria da saúde. A única possibilidade para curar é recuperando a função do corpo para o corpo curar a doença. Hipócrates disse bem claramente, e a gente esqueceu isso na faculdade, todo o organismo consegue curar, tem forças naturais para curar as doenças. Todo o corpo tem forças naturais para curar a doença. O que nós temos que fazer? Ampliar essas forças naturais. Se eu conseguir aumentar a força natural, eu vou curar a doença. O que é mais fácil? Curar um câncer com metástase de um indivíduo muito mal ou curar um câncer de metástase com um indivíduo que melhora a saúde? Fica mais fácil. Até as quimioterapias, radioterapia, vão funcionar mais no indivíduo mais saudável do que no indivíduo menos saudável. O envelhecimento, para nós, é uma doença. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre envelhecimento. E pode ser curado. Não envelhecer. Olha que maravilha. Não envelhecer. Eu chegar aos 118 anos com esse corpo, essa energia, essa saúde que eu tenho hoje. É possível. Provavelmente é improvável. Por que é improvável? Porque nunca ninguém chegou. Tem que ter alguma coisa que ninguém sabe explicar, que em algum momento vai fazer eu perder saúde. Mas enquanto não houver essa explicação, vamos acreditar na possibilidade. Também nunca aconteceu na história da ciência uma pessoa lutar com todas as armas que tem para ter tanta saúde que não envelheça. Se aconteceu, não foi publicado. Ou seja, a gente não pode reproduzir aquilo. Vai que tenha acontecido lá na Nigéria, sei lá, em qualquer lugar. Mas não foi publicado. Hoje nós temos no Procer um grupo de mais de 100 pessoas que vão participar do projeto científico para acompanhar esse projeto de não envelhecer nos próximos 50 anos. O que vai acontecer? Eu não sei. Mas eu determinei que quando eu tiver daqui a 50 anos, com 118 anos, eu quero estar vivo e com essa energia. O envelhecimento pode ser revertido, eu vou provar para vocês, isso eu provo. Aqui na doença o envelhecimento é progressivo. Na medicina da saúde, nós falamos o termo, que foi o tema dessa palestra, longevidade saudável. E na doença, busca o envelhecimento saudável. Então, eu quero que vocês comecem a pensar que envelhecimento pode ser doença. E se é doença, ele não pode ser saudável. Não importa se isso é verdade ou não é verdade, importa que no momento que vocês pensam assim, vocês mudam de foco. Se vocês acreditam no envelhecimento como doença, vocês ficam no foco errado. Aqui tem menos chance de vocês melhorar do que aqui. Então, não há danos na longevidade. Longevidade, assim, 68, 69, 70, estou aumentando o meu número de anos e sem aumentar os danos no corpo. E aqui que está o grande dinheiro da ciência no momento, reparar os danos do envelhecimento. Vocês conhecem a Google, certamente. Mas a Google tem uma empresa chamada Calico, California Life Company. Eles gastam 250 milhões por ano para encontrar maneiras de reparar os danos do envelhecimento. Algumas coisas, por exemplo, vocês já fazem hoje. Os mais idosos, os mais longevos fazem. Um dente estraga, põe um implante. Cria uma catarata, coloca uma lente. E assim vai substituindo. Dentro de 10, 15 anos, estraga coração, põe coração. Estraga o fígado, põe um fígado novo. Então, é isso que estão estudando
como reparar os danos do envelhecimento e substituindo órgãos para as pessoas manifestarem, terem uma vida mais longa, mais tempo, mas não mais saudável. Tá. Então, nós estávamos vendo aqui que a gente tem saúde, tem perda de saúde, nós podemos acelerar ou podemos diminuir a perda de saúde, mas nós queremos bloquear a perda de saúde. Parar de perder saúde. É aqui que vocês querem. No mínimo aqui. Porque o resto não tem garantia nenhuma. E depois de bloquear a perda de saúde, vocês querem recuperar a saúde perdida. Aqui, recuperar a perda. Não sei se alguém, não precisa levantar a mão, não sei se alguém aqui tem alguma doença, tem algum problema de saúde, toma algum tipo de remédio. Se toma, vocês querem isso aqui. Vocês querem parar de tomar remédio, recuperar, vocês perderam saúde, manifestaram uma doença, o médico chamou com um nome, deu o remédio, vocês estão tomando remédio, mas continuam perdendo saúde. O que vocês querem? Parar de perder saúde e recuperar a saúde perdida. Como é que se faz para recuperar tanto a saúde para curar a doença? Se vocês querem escrever alguma coisa nessa palestra, é esse slide para escrever. Esse é o slide para decorar. Só tem um princípio de cura da medicina da saúde que vale para todos os casos. Usar o máximo possível dos recursos de desenvolvimento da saúde. Quanto mais recursos, caminhada serve? Serve. Alimentação saudável, musculação, meditação, sono, vitamina D. Quanto mais recurso, melhor vão ser os resultados. Em ordem de prioridade, por exemplo assim, a caminhada faz bem para a saúde? Na minha lista de prioridade, ela está no número 81, 81ª. Sério, é excelente exercício, mas tem 80 melhores. Então, o Ronaldo, não caminho nunca. Por que eu vou caminhar se eu posso fazer outros que são melhores do que a caminhada? Usar ao mesmo tempo fazer outras coisas. Isso que eu chamo de ordem de prioridade. Porque a gente começa a ser inteligentes. A minha ordem de prioridade não quer que seja a ordem de vocês. Numa dessas, vocês vão considerar que a caminhada para vocês é a primeira. Tudo bem, cada um escolhe a sua ordem. Mas tem que ter uma ordem. E usar cada um dos recursos da melhor maneira possível. Como é que eu vou explicar para vocês isso? Vamos imaginar o seguinte. Mente aberta, gente. Caminhar faz bem para a saúde, certo? Se eu caminhar mais depressa, para ficar um pouquinho ofegante, é melhor para a saúde do que eu caminhar mais devagar? Sim ou não? Perfeito, claro, estimula mais o coração. E se eu caminhar muito depressa, para ficar bem ofegante, melhor ainda? E se eu der uma corridinha, para ficar um pouquinho mais ofegante, melhor ainda? E se eu der uma corridona, para ficar muito ofegante em pouco tempo, melhor ainda? Então, isso se chama utilizar um exercício. E é verdade isso aí, isso é científico, não disseram sim só porque eu estou empolgado, disseram sim porque isso é verdade científica. Quanto mais estimula o coração a bater mais depressa, mais o cérebro provoca a melhoria do coração. É isso que eu quero dizer aqui, usar cada recurso da melhor maneira possível. Quem é que aqui faz musculação? Uau, quanta gente, muita gente inteligente aqui. 90% de vocês fazem de forma insuficiente. Não sei, eu não conheço vocês, mas eu estou falando estatisticamente. O que eu vejo nas academias, o que eu vejo nos personal training, as pessoas... O que é a musculação feita da melhor maneira possível? Chegar na falha muscular em todas as séries. Quem aqui trabalha a musculação para chegar na falha muscular em todas as séries? 1, 2, 3. Porque é fácil de entender para quem faz. Para quem não faz, também é fácil de entender. Se eu pegar um peso de 1 quilo e fazer o exercício, e terminar o exercício, sobrando energia, o que o meu cérebro entende? Esse músculo está de bom tamanho. Agora, se eu pegar 15 quilos e fizer 6 repetições, com muita dificuldade, não consegui fazer a 7. O que o meu cérebro entende?
o músculo não deu conta do recado. Precisa melhorar. E é isso que é uma musculação que faz aumentar a força. Mas, doutor, deixa de ser bobo. Por que eu vou querer ser fortudo? Eu não. Eu sou intelectual. Eu tenho que melhorar o meu cérebro. Sim, como é que se faz aumentar a força da célula do neurônio, da célula neurológica? Oxigenação. Como é que você põe mitocôndria na célula? Para aumentar a mitocôndria da célula, tem que aumentar a mitocôndria do músculo e do coração. Se não aumentar do músculo do coração, não aumenta do cérebro. E para aumentar a membrana é a parte mais nobre da célula. Para ter uma célula bem forte, neurológica, o que eu tenho que ter? Eu faço palavras cruzadas. Não, palavras cruzadas é sinapses, é conexões, não é célula. Para aumentar a força da célula, eu tenho que aumentar a força do músculo. Você lembra que eu falei que tudo é interligado? Então, se não aumentar a força do músculo, não aumenta a força das células de todo o corpo. E é por isso que eu faço musculação. Porque eu quero ter muita força em todas as minhas células neurológicas. O resto do corpo eu praticamente não uso. Eu só uso o corpo para me trazer minha mente de Porto Alegre até aqui para conversar com vocês. É a função do meu corpo. Mas se não fosse esse corpo forte, energizado, eu não teria o cérebro energizado também. Então, gravaram isso. Isso aqui é a regra. E quais são os recursos? Agora vamos estudar, né? Aí vamos estudar. Só eu na internet tenho 500 vídeos, então tem muita coisa para aprender ali. Comprei um livro, legal também. Um de vocês vai ganhar o livro aqui. Então, nós vamos fazer uma troca. Aqueles de vocês que fizerem a avaliação dessa palestra e entregarem, eu vou sortear entre eles um livro. Então, é uma troca. Vocês fazem uma coisa, eu faço outra. Se vocês quiserem receber artigos meus, a minha equipe manda para todo mundo que colocar o e-mail. Vocês vão para a minha lista de e-mail e eles mandam artigos, mandam vídeos, algumas coisas que não aparecem na internet. Então, preencham ali. Qualquer recurso traz resultados positivos. Eu faço caminhada bem leve todos os dias. É melhor que não fazer. Só que caminhada bem leve, infelizmente, não impede a saúde de se perder. Quanto mais intensa for a aplicação do recurso, maiores serão os resultados. É óbvio isso, não tem nem que discutir isso. O programa Prazer, nós trabalhamos com vários recursos. A primeira parte eu chamo 100 dias, só para vocês entenderem o que é isso. Tem 10 recursos que eu chamo de obrigatórios, que sem os 10, praticamente todo o resto passa a ter pouco efeito. Mais 40 importantíssimos. Depois dessa fase inicial, entra numa outra fase, que é a fase 2, com mais 50 recursos, e a fase 3, a fase 4, mais 100 recursos. Não tão importante quanto os primeiros. E quais são os principais recursos obrigatórios? A minha ordem de prioridade é a seguinte: musculação, intervalado. Intervalado é dar uma corrida muito rápida, bem curtinha, 30 segundos, e depois caminhar. E depois corre, e depois caminha. Isso é chamado intervalado. Aeróbico é a corrida padrão, meditação, mindfulness ou mente atenta, sono, e agora veio aquilo que todo mundo espera como se fosse o primeiro. É o 7º na minha escala. Alimentação saudável. Não é tão importante, ela dá muito resultado imediato. Quando a gente começa a fazer uma alimentação saudável, as doenças diminuem mais rapidamente, mas a gente não avança na saúde. A gente só diminui a doença, porque diminui a inflamação. Uma alimentação saudável faz com que a inflamação do corpo diminua. Ao diminuir a inflamação do corpo, diminui a doença. Por falar em inflamação, eu não botei esse slide aqui. Você sabe o que é inflamação, né? Todas as doenças do corpo, todas, vêm de uma inflamação do corpo todo. Então, alguém tem artrose de joelho, inflama o corpo, e essa inflamação do corpo sai na parte frágil, na artrose de joelho. Não, eu tenho dor porque eu tenho uma artrose. Não, tem épocas que tu tem artrose e não tem dor, porque não está com o corpo inflamado. E épocas que está com artrose e com dor, porque está com o corpo inflamado. Então, tudo que vocês pensar, dor de cabeça, diarreia, enxaqueca, dor de barriga, qualquer coisa, alergia, psoríase, pressão alta, tudo, quanto mais aumenta a inflamação,
mais aumenta os sintomas. Quais são as duas coisas que aumentam a inflamação? Eu não ia falar nada na prática, mas caiu o assunto, vou falar. A insulina, quanto maior for a insulina, mais aumenta a inflamação, mais aumenta as doenças. E o que faz aumentar a insulina? Carboidrato. Quais carboidratos? Esses é uma bomba, os açúcares da vida. É uma bomba de insulina. Mas também a batata doce, o aipim, que são carboidratos saudáveis, eu como seguidamente. Mas eu comer um carboidrato saudável, uma batata doce, para um corpo que não está inflamado, que não tem dor nenhuma, que não tem nenhum problema, vai aumentar um pouquinho a minha insulina, tá? O meu corpo tira de letra. Agora, se alguém está com pressão alta, está com dor, está com enxaqueca, está com depressão, e comer um pouquinho de batata doce, aumenta muito a insulina, e vai aumentar muito a inflamação, e vai aumentar muitas consequências. Então, quando eu atendo um paciente no consultório, eu explico para eles, porque meus pacientes vão no consultório ortopédico, estão todos com dor. Então, eu digo assim, eu trato eles, agora tu pode escolher, quer aumentar a tua dor, come mais carboidrato. Não quer diminuir a dor, diminui os carboidratos. É uma escolha. Então, eu não posso mais comer batata doce? Pode, claro, pode comer quantas tu quiser. Mas não vai aumentar a insulina? Vai. É uma escolha tua. Tu sabe que vai. Não adianta ir contra. Então, as pessoas têm que ser a autoridade deles mesmos. Eu vou comer esse doce, azar da minha pressão alta, azar da minha dor, mas eu vou comer porque eu mereço comer. Escolheu. Tá, escolheu errado, mas escolheu. O problema é que as pessoas não escolhem. As pessoas fazem as coisas sem escolher. Então, alimentação, a outra coisa que aumenta a insulina, e que aumenta a inflamação crônica, e que aí é um drama muito grande, e aonde eu peco, que é o cortisol, o estresse. É impossível eu ter doença. É impossível, fisicamente, eu ter doença. Mas há pouco eu estava comentando que eu acordei hoje de manhã com uma leve faringite. Como que um cara com uma saúde 100% vai ter faringite? Estresse. Eu me coloquei uma série de atividades que eu teria que terminar até domingo. E eu vi que eu não ia terminar até domingo. E eu não me dei conta que eu estava me estressando. É o estresse não percebido. Acordei com faringite. Já disse para minha mulher, porque eu volto para Porto Alegre hoje, sábado e domingo nós vamos passear. Estava em teu trabalho que tu estava atrasado. Azar, eu tenho que conviver com o atraso, sem me estressar. Então, por não ter me dado conta antes, eu vou me castigar para atrasar tudo e vou ter que resolver. Então, sábado e domingo, eu vou curtir um monte de coisas que eu tinha adiado em função do trabalho, por causa que eu recebi um avisozinho. E vocês estão vendo que eu estou falando praticamente sem ter voz rouca, sem nada. Então, é um aviso tão sutil que não está me atrapalhando para conversar. Mesmo assim, me avisou que o estresse está chegando. E se esse estressinho vagabundo chegar, pode chegar o estresse do câncer. Sim, minha mãe morreu de câncer de intestino por causa de um estresse que ela não sabia controlar. Então, de alguma forma, nas últimas semanas, eu não consegui controlar. Então, tudo está em mim. Não eu como médico uronal, eu como agente da minha saúde. E como é que eu sei tudo isso? Estudando, pesquisando, avaliando. Eu falo isso tudo na internet. Então, se vocês quiserem se aprofundar e assumir a responsabilidade do corpo de vocês, só depende de vocês. Então, 8º é jejum intermitente. Jejum, 9º, vitamina D e suplementos. 10, a mais importante ferramenta para o desenvolvimento da saúde é o desenvolvimento da consciência. Mas não é tão prioritária no início. No início, é muito mais importante ter músculos fortes e a consciência fraquinha, porque com o passar do tempo, a consciência vai assumir a prioridade. Então, para vocês, é a musculação a mais importante. Hormese, eu falei disso aqui. Que através da hormese, a recuperação da saúde. Eu tinha calculado que eu tinha 2 horas para falar, eu estou com 1 hora, estou com 1 hora só.
Então, eu vou falar rapidinho, já que eu botei esse assunto aqui, que eu só tenho meia hora, na verdade. O que é a hormese? Vamos imaginar o seguinte, vocês estão sentados em casa o dia todo, e vocês não fazem nada. O corpo de vocês trabalhou. Isso criou danos metabólicos no corpo. E se vocês tinham 70% de saúde, e vocês perderam 5% por danos metabólicos, durante a noite, vocês recuperam esses 5%. Isso chama-se homeostasia, que é recuperar a saúde perdida. Todos os animais têm isso. Se vocês fizerem, além de ficar em casa, fizerem uma atividade, ir para uma academia, para melhorar a força muscular, então vocês perdem 6%, não mais 5%, mas recuperam os 6%. Isso é a homeostasia. Mas daí vocês fazem musculação que nem elas fazem. Musculação de alta intensidade. Daí vocês perdem 9% de saúde naquele dia, porque musculação de alta intensidade é muito mais agressiva, causa muito mais danos no corpo. Porém, estimula o cérebro reptiliano a fazer um processo chamado de hormese. E em vez de recuperar os 9%, recupera 10%. Amanhã vai ficar com 71% de saúde. Isso é hormese. Então nós temos que trabalhar o nosso corpo, fazer estímulos horméticos para recuperar mais saúde do que a saúde que se perde durante o dia. Consegui explicar em rápidas palavras? Se não tiver dúvida, depois da palestra eu explico melhor. Eu vi essa semana essa frase e adorei. Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Quer dizer, nós estamos falando em curar, nós estamos fazendo assim, recuperar a saúde perdida ao ponto de curar. Então não adianta só fazer ações para aumentar a saúde, tem que desistir das ações que fizeram adoecer. Pô, o cara disse isso há 2.500 anos atrás e nós ainda não aplicamos. Nós somos muito burros mesmo. Então, hormese nós já vimos, é melhor que resiliência e homeostasia. Aqui a faixa da hormese, interessante aqui. Começa, à medida que aumenta os exercícios, aqui está na faixa não saudável, chega na chamada tipping point, onde começa a trazer resultado e entra na faixa saudável. Caminhar mais depressa, correr devagarzinho, correr mais rápido, correr com alta intensidade, isso aqui está gerando tal. Aí começa a correr mais ainda, correr 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros, 42 quilômetros, começa a perder saúde. Então, uma maratona, que meu amigo vai fazer amanhã lá, não, vai fazer o Ironman, eles trabalham aqui, o Ironman, a maratona, muito, muito além do processo natural de recuperação. Por isso que todo mundo que faz maratona detona a semana seguinte, chama-se overtraining, detona a semana, o corpo fica um lixo durante uma semana, porque é uma agressão muito grande. Então, na medicina da saúde, se recomenda correr até 20 minutos para chegar na hormese ótima. Ninguém avança a níveis elevados de saúde, de evolução, sem conquistar a saúde física. Aqui, todo mundo quer ser melhor, todo mundo quer ser mais espiritualizado, todo mundo quer ser mais evoluído, quer ser mais desenvolvido. Então vocês fazem milhões de coisas, vão em igrejas, vão em grupos filosóficos, fazem cursos, se esforçam para melhorar o seu ser como um todo. E não fazem nada para o físico, achando que basta eu ser mais espiritualizado, eu vou ser mais evoluído. Eu não sei vocês. Me perguntaram, tu é cristão? Fui criado no catolicismo, mas depois dos 14 anos, não deu todas as respostas que eu queria, e eu comecei a procurar. Eu fiz tudo, budismo, sufismo, espiritismo, Rosa Cruz, martinismo, fiz tudo. Acho que fiz tudo. Em todas encontrei pessoas lindas e maravilhosas. As melhores pessoas que eu encontrei na vida foi nesses grupos espirituais. Todas doentes. Algumas doentes, claramente doentes físico. E as pessoas não estavam, eu via que elas não evoluíam. E eu achava, elas não estão evoluindo porque esse caminho aqui não é o caminho ideal. Não, elas não estavam evoluindo porque elas não estavam cuidando do físico.
talvez estivesse no caminho ideal, mas como não cuidava do físico, acabava morrendo com diabetes. Saúde física depende da capacidade física. Eu quero entrar forte nesse ponto aqui para vocês gravarem isso. Capacidade física só aumenta com exercícios de alta intensidade. Não adianta caminhar, quer dizer, adianta caminhar, diminui a perda de saúde. Mas se quer aumentar a perda de saúde, não adianta caminhar. Tem que ser exercício de alta intensidade para impactar o cérebro, na verdade é o cérebro reptiliano, a parte que faz esse trabalho, para eles querer aumentar a saúde. Não tem alternativa, gente. Vocês podem sonhar, achar que não é bem assim, não é tão claro isso. Vocês podem se defender, mentir para vocês mesmos que o que eu estou falando não tem bom senso, não tem lógica, não tem coerência. Porque se vocês mentirem para vocês e vocês acreditarem na mentira de vocês, vocês não vão para a academia semana que vem. E se vão para a academia, vão fazer leve. Vocês não vão correr. Eu não tenho mais idade para correr. Mente para você, inventa desculpa, justifica para poder entrar na zona de... não sair da zona de conforto. Recuperar a saúde perdida é diminuir os indicadores de doença e aumentar os indicadores de saúde. Para aumentar a capacidade física, aumenta os indicadores de saúde. Só tem 3 coisas que aumentam a capacidade física. Aumentar a força muscular, que vai aumentar também a força das células, aumentar a capacidade e resistência cardiovascular e aumentar a produção de energia. Só isso que aumenta a capacidade física. Então, para fazer isso, tem que fazer 3 coisas. Musculação, ou crossfit, ou ginástica funcional, pilates, qualquer coisa que tenha resistência. Claro que a gente fala em musculação, por ser a mais barata, a mais prática, eu não preciso de instrutor, eu posso fazer sozinho. E para aumentar a capacidade do coração, corrida. Mas eu não consigo correr 5 minutos. Então tá, perfeito. Corre 4. Semana que vem corre 5, na outra semana corre 6, até conseguir correr 20. Não tem idade. E a nutrição perfeita não aumenta a capacidade física. O contrário acontece. Uma nutrição errada destrói a capacidade física. Recuperar a saúde perdida é aumentar a capacidade física. E aí vocês vão ter uma surpresa. Só em melhorar a força dos músculos e do coração, melhora as emoções, melhora os relacionamentos, melhora a capacidade intelectual. Como eu estou... melhora a libido, melhora tudo as outras dimensões, melhora a espiritualidade. Vários participantes do Procer, que eram praticantes de algum tipo de religião ou de espiritualidade, dizem assim, como ficou mais fácil o meu trabalho espiritual, como ficou mais positivo, mais produtivo, porque melhorou o físico, que é a base de tudo. Então, aqui está salientado, porque esse é o foco número 1 de todos nós. Nós, então, perdemos saúde, começamos a diminuir a perda de saúde, paramos de perder saúde, começamos a recuperar a saúde, recuperei toda a saúde perdida, ou seja, eu estou com a melhor saúde da minha vida, que eu já tive na vida, mas eu não quero só isso, eu quero mais. Eu quero uma saúde que eu nunca tive na vida. Nesse momento, se eu conseguir chegar nesse ponto, eu estou preservando todo o meu futuro. Porque é muito mais difícil eu chegar aqui do que eu manter isso aqui por muito tempo. Então, é mais fácil manter uma saúde que nunca teve na vida do que conquistar essa saúde. E esse tem que ser o foco. Aqui é a história da minha vida. Eu, como todo mundo, nasci 20 anos, 30 anos, entrei na faculdade de medicina aqui no meio, com 25 anos, 35 anos, uma hérnia de disco lombar. Foi tão grave aquela hérnia que eu liguei para um cirurgião assim, estou com uma hérnia de disco, vamos operar. Em 15 dias eu estava operado. E o rei dos Tonga, continuei fazendo tudo que eu fazia antes. O que acontece com quem faz tudo que sempre fez? Tem o mesmo resultado. 45 anos, nova hérnia de disco. Mas tem que ser muito Tonga. Eu olho para trás e falo, não pode. Tu não aprende, cara. Que coisa. Aí sim, daí foi quando eu tive uma inspiração. Eu vou curar essa hérnia de disco sem cirurgia.
O exame era claro, os colegas lá da clínica seguraram, não, se tu não cooperar, tu vai ficar com um problema. Era cervical, daí não era lombar. Eu disse, eu vou curar. Levei 7 meses e, claro, fui estudando, fui pesquisando e tal. E o que me curou foi a musculação. No início foi difícil, e depois eu fui aprendendo a fazer, e eu comecei a ver que estava dando melhora, piora, e acabei curando. E disse, nunca mais vou ter dor na minha vida. E faz 22 anos, 23 anos agora, que eu não tenho mais dor na coluna. E daí eu comecei a investir na minha saúde. Tá? Aqui era para ter, caiu. Quando passei para o pendrive, houve corrompeu. Cheguei aos 50 anos com a saúde dos 30, melhor saúde da minha vida. Fui aumentando, hoje estou com 68, melhor que no ano passado. Estou imaginando que no ano que vem, daqui 2 anos, eu vou estar com 70 anos, melhor do que hoje. Eu acredito que sim. Então, vou manter. E aí que começam as dúvidas agora. Eu consigo continuar subindo? Será que eu consigo chegar até aumentar dos 70 para os 75? E depois dos 75, que já está muito bom, né? Eu consigo manter até os 118? É possível. Se eu fizer tudo certinho e não fizer nada errado, eu consigo manter essa bela saúde que eu tenho hoje? É possível? Sim, possível é. É lógico, tem coerência. Então, mas é provável? Claro que não. Nunca aconteceu na história da civilização. Tem alguma coisa que deve acontecer por aqui que faz perder saúde. Ou não. Ou será que nunca ninguém tentou, é por isso que ninguém consegue chegar lá? Ninguém sabe. Não tem trabalhos que dizem que aqui começa a cair e nem tem trabalhos que dizem que se fizer tudo certo, fica lá. Não tem trabalhos. Então, o primeiro trabalho que está sendo feito é agora. Nós, do Procer, vamos ser auditados pela URGS e pela PUC, que vão medir os nossos telômeros. Acho que eu vou explicar para você daqui a pouco. Tá, esse aqui é o projeto científico. Nós vamos medir os nossos telômeros. E o telômero é o seguinte, o DNA, o cromossomo, tem uma pontinha. Essa pontinha chama-se telômero. Na concepção, o telômero é bem comprido. A cada multiplicação da célula, o telômero encurta e a célula morre, o indivíduo morre. Todas as células do corpo têm os telômeros equivalentes. Quanto mais curto é o telômero, mais velha a pessoa. O meu telômero é menor que o do meu filho, que é menor que o da minha neta. Por isso que o telômero é o principal indicador de longevidade da ciência. Tem um trabalho... se eu falar demais, eu vou passar do ponto. Então, na verdade, o que eu quero colocar para vocês. Se diminuir telômero é envelhecer, aumentar telômero é rejuvenescer. Tem a Prêmio Nobel de Medicina, Elizabeth Blackburn, fez um trabalho que provou que os 10 participantes do trabalho dela, durante 5 anos, aumentaram telômeros. É um trabalho chamado prospectivos. Aí, o que nós vamos fazer? E é um trabalho com várias limitações, várias coisas que poderia ser diferente. Nós estamos fazendo um trabalho com participantes do Procer. E nós temos 2 grupos de participantes. Os participantes que já estão fazendo atividade há muito tempo e participantes que estão entrando agora no Procer, que não estão fazendo. Nós vamos medir o telômero agora em maio, junho, início de junho, e vamos fazer um trabalho durante 12 meses para medir o telômero daqui a 12 meses. Qual é a tese, a hipótese? Todas as pessoas, tem pessoas de 30 até 84 anos, todas as pessoas vão aumentar telômeros. Se nós conseguirmos provar que todas as pessoas vão aumentam o telômero em 1 ano de trabalho, significa que todas as pessoas rejuvenesceram. Não é bem sim, não é só telômeros, tem mitocôndrias junto, tem proteínas, tem outras coisas, mas é um indicador de rejuvenescimento, concorda comigo? Tá. E eu e mais algum grupo vamos fazer a medida dos telômeros durante 50 anos, para saber em que ponto que para de aumentar o telômero. Será que para um ponto? E se parar, para em que idade? Para jovem? Então nós vamos acompanhar durante 50 anos.
A PUC mede os nossos telômeros, é o único lugar do Rio Grande do Sul que mede telômeros, e a coordenação científica do trabalho é feita pela professora Denise da URGS, que vai coordenar os dados científicos para fazer uma publicação disso aqui. Então, o processo é rejuvenescimento. Aí eu falei na internet que eu estava fazendo esse projeto, que eu estava buscando pessoas, que quem entrasse no processo poderia participar do projeto, e um cara escreveu de uma forma muito humorada, dizendo assim: doutor, com essa cara de velho, você fica falando em rejuvenescimento? E daí eu vi que as pessoas entendiam errado, porque, na verdade, rejuvenescer não é entrar na fonte da juventude, todo velhinho, caquético e ser guri novo. Não, não é isso aqui de ficar guri novo, não. Se eu aumentar meu telômero 0,1%, já não é rejuvenescer? Se já está bom assim, e se eu aumentar 0,1, já está melhor um pouquinho. Então, isso que é o rejuvenescimento, é aumentar alguma coisa nos telômeros. Tem aqui o telômero, um desenho dos telômeros. A partir daqui, a partir de ter conquistado uma saúde que nunca teve na vida, o resto é um lucro. As pessoas que chegam aqui ficam tão ambiciosas, se sentem tão bem, se sentem com tanta energia, com tanta disposição, com tanta capacidade intelectual, que querem recuperar tudo, querem chegar à saúde 100%. Não, ninguém se contenta, mas se eu fizer um pouquinho mais, eu não melhoro mais. Então, isso que a gente nota no processo. Nós chamamos o grupo de elite do processo, que já chegou lá. Então, é conquistar a saúde 100%, conquistar uma super saúde mais que 100%. Isso aqui vai dar condições, aptidões físicas que não imaginamos. Coisas que mulheres de 60 anos correndo a 18 km por hora durante 20 minutos, coisas que ela não se imaginava. Qual é o nosso limite físico? Qual é a nossa capacidade física? Aqueles que acreditam em Deus, que são mais de 90% nessa sala, quem é que Deus projetou? Qual é o ser humano que Deus projetou? Essa coisinha que nós somos ou uma coisa muito superior a que nós somos? Se essa coisa superior que Deus projetou, para aqueles que acreditam em Deus, por que nós não vamos em busca dessa nossa potencialidade? Então, conquistar aptidões físicas extraordinárias, bloquear e retardar o envelhecimento, conquistar o que todos vocês querem, um cérebro de alta performance, desenvolver a saúde integral nas 7 dimensões, desenvolver a potencialidade humana e tornar-se um super-humano. Ser mais. Mas eu não acredito em Deus, então eu não estou fora dessa ser. Não, mas tu acredita em filosofia. Nietzsche, o filósofo dos materialistas, disse: o homem, nós, somos a ponte entre o animal e o super-homem. Nietzsche, materialista, agnóstico, disse isso. Então, não tem escapa. Se nós buscarmos a razão do ser humano, seja evolucionista, seja criacionista, nós vamos buscar, a razão está em nos tornarmos cada vez melhor. E eu estou chamando aqui de super-humano, só por isso. E ali, depois de super-humano, transcendência. A palavra transcendência diz tudo. E ele, além do que nós estamos imaginando hoje. Aqui que está a razão de viver. Ninguém veio para o mundo para trabalhar 30, 40 anos, se aposentar e pescar na beira do mar. Não, nós viemos aqui para trazer um propósito de vida, para ser algo mais, não um animal racional. Ou a maior parte dos seres humanos nem são animais racionais, são animais irracionais, porque não pensam. Mas não foi para isso que a gente está aqui. Nós viemos aqui para muito mais. Nós temos um potencial a desenvolver, e é nós. É eu que faço a escultura da minha vida. Não é um outro que faz. Só depende de nós mesmos. A perfeição é o único objetivo do ser humano. Vocês concordam com isso? Se alguém... Ninguém disse sim. Se alguém é cristão, não pode deixar de concordar. Qual é o maior ensinamento de Jesus Cristo? Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Qualquer cristão tem que acreditar nisso. Se não for cristão, se for hebreu, a Cabala diz isso. Se for islamita, o Alcorão diz isso. E se for materialista, Darwin diz isso. A evolução nos leva a ser perfeito. E olha o exemplo do ser humano, nosso corpo. O nosso corpo físico é perfeito ou tem defeito? Perfeito. Não se conhece um único defeito no nosso corpo
que seja comum a todos os seres humanos. Não se conhece uma única imperfeição. Logo, nós temos o corpo perfeito. E por que nós manifestamos imperfeições? Porque nós não valorizamos a perfeição. Nós não estamos em busca da perfeição. E se nós nascemos para ser perfeito, mesmo materialisticamente, é só nós buscarmos essa perfeição. E agora, vocês estão na encruzilhada. Eu senti que eu plantei a sementinha em vocês. E vocês aqui agora estão aqui no lugar do rapaz aqui. Eu vou no caminho fácil, do asfalto para baixo, ou vou no caminho difícil, empedregado da saúde? Eu vou ficar na zona de conforto ou vou sair da zona de conforto? Talvez alguns de vocês não estejam no momento de vida de dar o passo para a esquerda. Talvez. Talvez ainda tenha uma série de coisas que bloqueiam. Mas vocês vão ter que dizer assim, tá, não estou, eu sei que eu tinha que estar aqui, mas eu vou deixar para fazer isso depois. Eu sei que eu estou me sabotando, que eu estou continuando perdendo saúde, mas tem que ter consciência dessa evolução. Vocês têm dois caminhos, o caminho autodidata, que é o que eu fiz aqui. Compre meu livro, ou aquele que vai ganhar não precisa comprar, explica muita coisa. Me sigam lá na internet, eu vi hoje de manhã 428 mil inscritos, 496 vídeos. Se vocês entrarem num vídeo como esse aqui, você sabia que a pressão alta tem cura? 1.189.000 visualizações. Eu estava comentando, eu não tenho mais motivação para atender paciente. Quer dizer, eu adoro o paciente, eu adoro o contato com pessoas, eu adoro estar aqui com vocês. Mas eu estou lá no consultório, levo meia hora para atender um paciente. Durante 4 horas eu atendo 8 pacientes. Chego em casa, faço uma live dessas, eu preciso meia hora para preparar a live. 1 milhão de pessoas eu atinjo e eu consigo ajudar. No mínimo 5 mil, no mínimo 10 mil no dia seguinte. Então, e quando vocês botarem o Uronal e ver isso aqui, tem ali o doutor Dayan Sayebra, hipertensão, causas e tratamentos. Tem aqui embaixo o doutor Laí Ribeiro. Tem outros profissionais que falam sobre hipertensão. O Google, o YouTube sempre sugere alguns vídeos relacionados com o que vocês escolheram. Ou então vocês vão lá no PubMed e coloquem ali saúde. 3.900.000 artigos sobre saúde. Tem artigo para dar o que quiser. No Google Acadêmico, 6.280.000. Esse artigo aqui, citado por 15 mil outros artigos. Então está tudo, tem que estudar. E tá muito fácil estudar hoje com a internet. Tudo que eu sei, eu estudei via internet. Claro, eu tenho muito livro, mas os meus principais aprendizados foram via artigos de internet. Mas vocês não precisam inventar. Agora eu vou fazer um merchandising. Você não precisa inventar a roda já está inventada. Não precisa montar o quebra-cabeça está montado. O mapa da mina, eu chamo de Procer, que vocês receberam um folder ali. O Procer é o mais completo programa online de desenvolvimento da saúde. Isso é a propaganda que eu tirei de lá. E, na verdade, o Procer é um conjunto de subprogramas. Tem um programa que ensina o desenvolvimento da saúde, outro programa que é de exercício. Ele é talvez o mais completo programa de exercício que tem na internet. Um programa de alimentação saudável, um programa de emagrecimento, um programa de jejum e jejum intermitente, um programa de meditação, um programa de mindfulness, um programa de gerenciamento de estresse, programa de hábitos promotores de saúde, programa de suplementos, programa de análise da saúde e cura de doença, programa de participação em grupos de apoio e programa de reversão do envelhecimento. Tudo isso está dentro do Procer. Todos esses programas ainda não são perfeitos, né? Ainda não são completos. Todos os meses novas aulas são acrescentadas. Então, mas já é, talvez, o que vocês têm de acesso melhor na internet. Eu já fiz pesquisa, já coloquei entre os 6 mil participantes do Procer. Tem algum programa de alimentação saudável melhor que o Procer? Não apareceu. Tem algum programa de exercício? Apareceu alguns programas de exercício para jovens que são melhores, mas que sejam para todo mundo, esses dos jovens ficam devendo. Então, vocês têm essa alternativa do Procer. Ele orienta mais de 200 recursos em ordem de prioridade. O Procer é um acesso vitalício, acompanha individualmente cada parte. Vocês vão ter um acompanhamento por 17 pessoas da minha equipe, vocês, quem entrar no Procer, que
Tem educador físico, tem nutricionista, tem farmacêutico, tem profissionais de informática para ajudar a acessar os programas. Durante um ano, eles acompanham de tal forma para adaptar todos os recursos às necessidades. Uma vez por semana, uma aula ao vivo comigo. A equipe são 17 pessoas, que ensina a adaptar cada recurso às limitações e aplica da melhor maneira cada recurso. O Procer, ele fechou semana retrasada. Porém, para vocês que estão aqui, para vocês que estão me olhando ali, eu falei com a minha equipe e é possível vocês entrarem no Procer, que esse Procer é o Procer Rejuvenescimento. Se entrar nesse aqui, pode participar também do projeto científico acompanhado, além da equipe, da URGS. Então, se alguém quiser, tem dados ali no folder sobre como vocês entrar em contato. Telefonem, se informem, mandem e-mail, mas tem que ser meio rápido para poder entrar nesse período do projeto. E se eu não gostar, tem 30 dias para desistir. Então, o que eu digo para meus pacientes de consultório, entra, usa tudo que tu puder usar por 30 dias, depois cancela se tu não gostar. Aproveita a oportunidade. E tem um outro programa que vai sair. Pela última vez, esse programa vai ser apresentado semana que vem. É o programa de 100 dias, que ele pega um resumo do Procer, muitas das aulas do Procer, mas as básicas, e apresenta num programa. E as pessoas, normalmente, que têm pouca condições financeiras, compram isso aqui. O custo dele é metade do Procer. Mas, na segunda-feira, uma iniciativa da equipe do comercial que trabalha comigo, resolveu fazer um programa pelo WhatsApp, um grupo pelo WhatsApp, e quem entrar no grupo vai ganhar 50% dos 50%, então vai pagar um quarto do que é o Procer. Os recursos, nós já falamos, não devia ter tirado isso aqui. O programa 100 dias é online, prático, didático, apresenta passo a passo, serve para todas as pessoas. Aqui está. O WhatsApp é o mesmo que vocês têm no folder. E aqui pode mandar uma mensagem de contato @procersaude.com.br, ou esse nome comprido aqui. Aqui é o link para entrar no grupo do WhatsApp, que só o grupo do WhatsApp vai ganhar um desconto de 50%. Eles nem sabem isso. Se vocês entrarem no grupo, não conto que eu falei que é 50%, porque o que eles vão publicar é só no último dia o desconto. Estou com menos de uma hora e meia, então tá. Eu tenho um sonho. Eu estou aqui hoje dando mais um passo para o meu sonho. Sonho esse que me faz rejuvenescer, que me faz acordar cedo, que me faz vibrar com a segunda-feira. Hoje é segunda, eu vou conseguir trabalhar mais, legal e tal. Porque o meu foco é mudar a saúde no Brasil. Sem querer, com esse nome Uronal, quando eu comecei a namorar minha esposa, eu estava no 6º ano, e ela era amigo de um professor meu do 1º ano, professor Tim. E ela dizia assim, tu tá namorando? Ela disse, tô namorando um ex-aluno teu, o Uronal. Tu tá namorando o Uronal? Dá um recado. Eu não tive coragem de dar um recado para ele, mas diz para ele trocar de nome. Porque se ele errar, ninguém mais vai esquecer o erro dele, e ele vai ter que mudar de profissão. E ela me contou isso, toda cheia de dedos, recém está começando a namorar, virou minha esposa. E daí eu disse, não, por outro lado, quem consultar com o Uronal e gostar da consulta, não vai mais esquecer do nome Uronal. E eu vou fazer disso a minha motivação de ser excelente, como médico, como pessoa, como profissional. Tá? E fiz isso, os princípios da minha profissão. Montei uma clínica, e a clínica, os mesmos moldes de ética e integridade. A clínica cresceu absurdamente, era um lixinho e virou um monstro. Tem 38 ortopedistas. Se falar o nome Uronal na medicina no SUS, assim, esse é o médico respeitável, ele é ético, porque eu estou fazendo isso. E consegui um capital econômico muito grande em cima dessa clínica. Poderia me aposentar, mas eu fui mordido pela mosquinha de mudar a saúde no Brasil.
é possível fazer com que, em vez da saúde ir diminuindo gradativamente, as pessoas cada vez engordando mais, vivendo mais, mas mais doentes, não importa, não importa viver mais, importa viver bem. Quem trabalha com saúde sabe que todos os anos falta verba para a saúde. Daí eles aumentam a verba para a saúde, no final do ano falta verba para a saúde. Cada vez, não é aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, é no mundo, nos Estados Unidos, hoje, a cada ano, o percentual do PIB em verba para a saúde está aumentando. Hoje, eles já têm 20% do PIB deles. 20% do PIB dos Estados Unidos é mais que o PIB brasileiro. E cada ano aumenta. Se vai continuar aumentando, daqui a pouco vai ter 100% do PIB para tratar doenças. Eles falam saúde, mas na verdade é doença. E como é que nós vamos mudar isso? Daí, a FAMURGS, Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, me convidou para ser palestrante. Cheguei, agora sim eu vou mudar. Eu viajei por todo o Rio Grande do Sul, fiz palestra para todas as secretarias de saúde do Rio Grande do Sul. 4 anos, peguei 2 anos de uma gestão e 2 anos da outra. Eu tenho certeza absoluta, a política não vai mudar. Não porque os políticos são corruptos, porque eles não conseguem sair da mesmice. A política não vai mudar a educação. A política não vai mudar nada, porque eles ficam na mesmice. Daí eu saí dali e saí assim, o que eu faço agora? Os hospitais vão mudar a saúde no Brasil? As freirinhas, lá tem umas freiras no Rio Grande do Sul, do Hospital Mãe de Deus, ouviram falar? Top! Construíram um hospital só para câncer. Será que elas rezam de noite assim, Deus, não deixe as pessoas ficarem com câncer? Elas estão contaminadas pelas doenças. Então, no mesmo hospital filantrópico, que é paciente doente para aumentar a renda deles. As farmácias vão querer salvar doenças. Quem? As ONGs. Quem é que pode mudar a saúde no Brasil? Cada um de nós. E a experiência que eu tenho está cada vez mais forte. Cada pessoa que abraça a ideia que pode recuperar a própria saúde, ela contamina as pessoas, ou contagia as pessoas, ou influencia as pessoas que estão à sua volta. E à medida que elas vão mudando, a família, os amigos começam a mudar alguma coisa. E lá pelas tantas, outro adota o caminho. Então, a única solução é nós levarmos o conceito de que é possível aumentar a saúde para cada um de vocês que são abertos. Tem um médico da minha clínica, tem 38 médicos na clínica, um só me acompanha. Para ver se a medicina, eles me respeitam o que eu falo, porque eu sou dono da clínica, mas um só me acompanha, que vai lá, estuda, emagreceu. E ele estava contando que o cunhado dele, compadre, padrinho do filho dele, ou ele é padrinho do filho do cara, gordo, oncologista, chefe do Conceição da Oncologia, ou seja, cara inteligentíssimo, cara de 40 e poucos anos, ser chefe da Oncologia do Conceição é um cara inteligentíssimo. Gordo, diabético, pressão alta, e daí ele disse, fulano, você tem que melhorar, é possível, olha como eu emagreci. Não é comigo. Daí ele resolveu fazer alguma coisa. O que ele resolveu fazer? Cirurgia bariátrica. Ou seja, ele não está aberto para isso. Se ele tiver, no lugar, ele não estaria aqui. Ele estaria lá trabalhando, fazendo, vou ver esse papo furado lá embaixo. E se ele estivesse aqui, ele estaria, isso aqui não é para mim, não serve. Estaria vendo celular, estaria fazendo qualquer coisa e tal. Então, não é todo mundo que está pronto nesse momento. Mas existe... Vocês conhecem a história do centésimo macaco? O centésimo macaco é uma história linda. Os japoneses, logo depois da Segunda Guerra Mundial, estavam estudando hábitos alimentares dos macacos. Macaco come banana. E eles começaram a mandar batata doce. Mandar porque eles ficavam lá no alto mar. Quando a maré estava em direção à praia, eles jogavam batata doce. Em várias ilhas ali de um determinado arquipélago. E as batatas chegavam lá, o macaco comia, interessante, e eles começaram a ver que os macacos começaram a adotar uma nova alimentação não natural para eles, mudando, porque estava fácil, estava madura, não precisava colher. Tal.
E uma macaquinha adolescente ainda, chamada Kim, ela pegou a batata doce e resolveu lavar num riacho. E tirou todo o sal, e tirou toda a areia, e a batata doce ficou melhor ainda. E daí ela mostrou para a mãe dela lavou, mostrou para as amiguinhas lavaram, e assim foi aumentando. Durante 6 ou 8, não me lembro bem, 6 ou 8 anos, o número de macacos que foram lavando as batatas foi aumentando. Até que determinado macaco, que eles chamaram de 100º macaco, lavou a batata e quase que automaticamente. Eles chamaram de 100º macaco, mas era lá 1844, mas não, então para ficar poético, chamaram de 100º. Ao ele lavar a batata, todos os restos dos macacos começaram a lavar a batata. E a coisa mais interessante, os macacos das outras ilhas e até do continente também começaram a lavar batata. E daí eles chamaram isso aqui de campo morfogenético. Um campo que está acima do contato visual, que está acima do contato físico. Isso passou a ser chamado de tipping point. Tipping point, tem até um livro aqui, e tem em português. O Malcolm Gladwell escreveu em português, que eu não sei se é tipping point o termo. Ponto de virada. Que é difícil, vai. Quando chega num ponto, vira natural. Qual é esse ponto de virada, esse ponto de mutação, esse tipping point? Ninguém sabia. Daí a Universidade de Harvard estudou e chegou à conclusão que se 10% de uma comunidade adotar determinada crença ou comportamento, toda a comunidade passa a adotar. Então, nós só precisamos juntar 21 milhões de brasileiros. Já ficou bem mais fácil, 10%. E se podemos aqui, quantas pessoas moram em Florianópolis? 500 mil. Nós precisamos aqui 50 mil pessoas em Florianópolis adotando comportamento de saúde para que toda Florianópolis passe a adotar o comportamento de saúde. Então, olha a responsabilidade de cada um de vocês de ser esse ponto que vai irradiar para outros. Desenvolva ao máximo a sua saúde. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Mahatma Gandhi, já ouviram essa frase, né? Faça parte dessa corrente do bem que irá mudar a saúde do Brasil. Primeiro porque vocês são egoístas. Vocês querem viver muito melhor. Quer dizer, tem que ser muito limitado. Saber que pode viver uma vida muito melhor e continuar. Por causa de um docezinho a mais, por causa de um prazer momentâneo a mais. Comer doce, gente, é a mesma coisa que cheirar cocaína, que é um prazer momentâneo, não importa as consequências. Quer um prazer momentâneo do doce, da cerveja, de ver um filme até mais tarde, sem olhar as consequências. É a mesma coisa que cheirar cocaína. A gente fala mal dos viciados, mas a gente faz a mesma coisa. Todos nós fizemos, eu faço também, em alguns momentos. Ok, gente? Aqui está o meu e-mail. Esse é meu e-mail pessoal, eu respondo sempre, ou para ser, ou do Ronald. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição aqui. Agradecemos imensamente o doutor Ronald pela brilhante palestra. Vamos passar para as perguntas. O Jefferson vai estar com o microfone. Eu disse que não quer ter muita pergunta, porque essa palestra ela conduz vocês na mesma... Vocês entram na minha vibe. E quando entram na minha vibe, quando vocês entram na vibe, vocês entendem o que eu estou falando. E praticamente não resta dúvida. É tão óbvio, tão sensato. As dúvidas é quando a gente entra em tecnologia, mas quando a gente fala na filosofia, não tem como duvidar do que eu estou falando, né? Ninguém... Eu vi bastante a separação que você fez em medicina da saúde e medicina da doença. E me chamou a atenção, a medicina da saúde é o que hoje, em alguns lugares, eles chamam de medicina funcional? Não. Qual que é a diferença daí? Porque, na verdade, a medicina funcional ou medicina integrativa, se você olhar os médicos da medicina integrativa, que é um pouquinho mais alto que a medicina funcional,
Eles estão preocupados em integrar todo o organismo, mas usando terapias, fazendo diagnóstico, usando terapia para tratar a doença. E também eu achei que tu ia perguntar, isso que tu faz é medicina preventiva? Não. Eu detesto medicina preventiva. As piores coisas que eu fiz na minha vida foi fazer medicina preventiva com meus pacientes. Por quê? É prevenção de quê? Doença. Então eu tinha lá uma lista, eu me lembro da lista, 42 itens para não ter dor na coluna. Você sabe tudo. É levantar peso, dobrando o joelho, carregar o peso junto do corpo, sentar reto. E mesmo com 42 itens, escrevendo isso, eu tinha dor na coluna. Todos os meus pacientes tinham dores recorrentes. Vinham, eu tratava a dor, a inflamação dele, passava um ano e voltava de novo. Porque não existe prevenção de doença. A única coisa que existe é a promoção da saúde. Daí eu comecei a ensinar para os meus pacientes, eu tenho toda uma tecnologia para em meia hora dizer tudo que eu falei para vocês. Sim, porque eu tenho que convencê-los, você tem que sentar ali e convencer. E daí eu digo para ele assim, eu examino e digo que tu tem pouca massa muscular aqui, tu não tem músculo, tu deixou em casa teu músculo. Não tenho, tá? Então, assim, o dia que tu tiver uma cintura de músculo na tua coluna ou na coluna cervical, não vai mais ter dor. Então, nós trabalhamos com promoção da saúde. Quanto maior a promoção da saúde, quanto maior a força muscular, eu posso pegar o peso até torto, que eu não vou ter dor na coluna. Então, não fale em prevenção da saúde, de doença, fale em promoção da saúde. Falar em doença está semeando, está adubando a doença. Doutor, uma pergunta. Quanto tempo de meditação diária já é suficiente? O tempo, é para você que me perguntou pela internet, né? Para você, é o tempo que você consegue. Porque se eu ficar 5 minutos brigando com a minha mente, o que é meditação? Vamos entender, Clara. É treinar o controle da mente. É treinar. Porque eu quero controlar minha mente na hora do sufoco. Tá lá, tá pegando fogo a clínica, eu quero estar com a mente calma. Ali não adianta eu tentar treinar. Se eu estou remando no meio do rio e vira o barco, eu tenho que sair nadando. Não adianta querer aprender a nadar no meio do rio. Então, o que eu faço? Todos os dias de manhã, eu me sento e treino o controle da mente. Não estou fazendo nada, estou de olhos fechados. Eu até acendo vela, porque eu aprendi a meditar com vela, mas não precisa vela, é bobagem. De olhos fechados, eu tento controlar a mente, controlar meus pensamentos. Às vezes, eu controlo bastante e fico 20 minutos, 30 minutos. Outras vezes, eu não consigo controlar muito e fico só 5. Eu faço aquilo que minha mente permite. Doutor, quanto ao exercício de alta intensidade que o senhor disse que é o necessário para realmente ter um resultado, né? Ali o senhor citou o exemplo da corrida de alto impacto em 20 minutos, não, né? Alta intensidade. Alta intensidade, desculpa. Quando o senhor fala intensidade, é intensidade cardiovascular? Porque a minha pergunta é pelo seguinte, o exercício de alta intensidade, ele dependendo, né, do nosso entendimento, vai chegar um momento que ele causa lesão. Então, essa é a minha dúvida. A alta intensidade não causa lesão? Por isso que eu perguntei se a alta intensidade é só de cardiovascular. Então, vou aumentar um pouquinho a tua pergunta. Eu tenho lá uma paciente com 65 anos, nunca fez exercício, vem no consultório, corpo todo fragilizado, todo fraco. Aí eu tenho que dizer assim, o teu problema é perda de músculo. Desde os 30 anos está perdendo músculo. Tu tem que ganhar músculo. Aí eu pergunto para ela, aquilo que eu perguntei para vocês, para ganhar músculo, basta fazer exercício com baixa intensidade ou tem que fazer com muita intensidade? E ela diz, não, tem que fazer com muita. Mas se tu fizer com muita, tu vai direto para o hospital. Tu vai morrer na hora. Não pode sair do 0 para muita intensidade. É loucura. Então, vai fazer de levezinho, não serve para nada. Os primeiros 3 meses de academia, para quem não fez, não serve para nada. Só para adaptar o corpo. Vai melhorando, 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 melhorando. A corrida é a mesma coisa, mas a corrida tem um agravante. Será que o coração aguenta? O músculo é fácil. Eu começo a correr devagarzinho, começo a fazer exercício devagarzinho,
analiso as respostas do meu músculo, se o músculo deixar, eu aumento, se o músculo não deixar, eu continuo leve até o músculo deixar, e vou testando, e vou testando. E o coração, se eu tiver uma lesão cardíaca, se eu tiver ali um risco de infarto, e eu fizer uma corrida alta, vai pro saco. Então, tem que fazer um eletrocardiograma de esforço. Tem que saber se o coração aguenta. Se o teu coração aguenta, e tu tiver consciência de correr, mantendo a consciência no teu corpo, e quando tu tá no limite, o corpo diz assim, para que tu vai te machucar, e tu continua correndo, vai se machucar. Aí, o corpo avisa antes. Tá? Se tu for de pato a ganso, querendo ir muito rápido e não prestar atenção no corpo, vai se machucar. Se for prestando atenção no corpo com consciência corporal, tendo a consciência de que o progresso tem que ser paulatino, não pode ser muito rápido, mas também não pode ser lento, você não se machuca. Ninguém se machuca. Eu tenho 6.000 participantes do Procer, nunca ninguém se machucou. Nunca. E entre pacientes muito graves. Alguém levantou a mão? Boa tarde, meu nome é Gustavo, sou do TRT Santa Catarina. Gostaria de agradecer aos colegas do TRT aí por ter deixado nós viéssemos em 5 colegas participar aqui da sua palestra. Obrigado. Tenho 3 perguntas aqui. Uma, seu projeto é como se fosse uma terapia ortomolecular? Não. Não? A medicina ortomolecular é muito boa. Entre as medicinas, uma das melhores que eu conheço. Mas ela foca na doença. Ela faz diagnóstico. É uma fortuna em diagnóstico que ela faz. E é uma fortuna em tratamentos para a doença que ela faz. A medicina ortomolecular não usa os recursos da saúde. Então o senhor não acredita no mineralograma? Não, eu não posso dizer que não acredito, Tá. porque eu não estudei. Ah, tá. Talvez, tem até lógica, Tá. tem até coerência aquilo que eles estão dizendo. E hoje até eles estão usando o cabelo para medir a toxicidade de motoristas profissionais. Então tem que ter alguma coisa de razoabilidade nisso. Em relação ao exame de esteiro, estava lendo, estou querendo voltar a fazer atividades físicas e nesse intuito que o senhor falou. É melhor fazer um eletrocardiograma ou um exame de diagnóstico por imagem? Que eu já li que o exame de diagnóstico por imagem seria mais completo para verificar Diagnóstico por imagem é tudo que tem imagem. Então, um raio-x é um diagnóstico por imagem, não serve para nada. O eletrocardiograma de esforço, onde o cardiologista te observa chegar em altos batimentos cardíacos, é suficiente para te dar uma garantia de que teu coração não tem nada. E se alcalinizar o corpo pode prevenir o aparecimento de câncer? É controverso. Controverso? É controverso. Não, o corpo é 7,38 o pH do corpo. É aquela história de alcalinizar, não é assim. Tu não consegue alcalinizar o corpo. Se alcalinizar para 8,5, tu morre. Então, essa história de tomar limão para alcalinizar o corpo, de comer verduras que alcalinizam o corpo, isso quando chega no estômago fica tudo dentro do bolo ali, assim. Não há comprovação científica. Eu até tinha comprado aqueles filtros que alcalinizam a água. Tá. Dei o meu filtro lá para o pessoal do Procer, porque eu cheguei à conclusão que não muda nada. Se tu acreditar, continua fazendo isso. Não tem problema. E suplementos tipo moringa, coisas que dizem que cura diabéticos e tal. Eu estou perguntando isso em relação à alopatia. Que a gente usa muito alopatia e... Tu tá caindo num pecado. Não quero te criticar. Não, sim. Mas tu tá caindo na vala comum. Tá. Qual é o sonho de todos vocês? A pílula mágica. A pílula mágica. A moringa é maravilhosa. Eu plantei um pé de moringa, tá crescendo daqui a pouco, vou começar a fazer chá de moringa lá em casa, no meu apartamento lá. Se eu comer moringa, vou evitar câncer? Não, vai ter câncer igual. Mas porque o câncer não é por causa da moringa. Parem de buscar soluções mágicas, pensamentos mágicos. Usa moringa, usa limão em jejum de manhã se te faz bem, faz tudo isso, mas usa os 10 recursos maiores, usa os outros 50, faz uma alimentação low carb, com pouco carboidrato, vai deitar às 10 horas da noite e usa moringa, usa todo o resto, claro. Eu uso também, mas é um complemento. Meu nome é Maria Beatriz, sou juíza do trabalho aqui em Florianópolis. Quero lhe agradecer pela palestra.
Sou filha de pais longevos, um de 94 anos, meu pai, minha mãe de 92 anos. Os dois são completamente opostos. Minha mãe extremamente disciplinada, regrada, a vida inteira caminhando em volta da casa, enfim, tudo. Meu pai, completamente oposto. Come, janta, 10 horas da noite, mas sempre muito bem-humorado, sempre muito feliz, tem perfil no Facebook, tem e-mail, enfim, extremamente moderno. Então, vivo essa longevidade em casa, com limitações. Meu pai tem Parkinson, mas minha mãe acabou de ter um AVC faz 2 meses e se recuperou plenamente, né? Está ainda em processo de recuperação, foi na parte da fala, mas tenho certeza que os hábitos que ela cultivou ao longo da vida auxiliaram nessa recuperação. Eu lhe pergunto, considerando, primeiro era uma observação, segundo a pergunta, nós vivemos uma fase que é de muita urgência para tudo na vida, né? A internet nos traz essa urgência. Nós que trabalhamos aqui no TRT, que lidamos na área judiciária, temos uma urgência trazida pelos processos eletrônicos que não tínhamos antes. Sou juiz há 25 anos e fui funcionária do TRT, estou nessa casa há 32 anos. Então, acompanhei desde a máquina de escrever até essa urgência dos processos eletrônicos. E noto no meu dia a dia que essa urgência está nos deixando doentes. Verdade. Estamos vivendo, saímos, antigamente, quando eu não queria trabalhar o fim de semana, eu deixava o processo na vara. O processo vai ficar aqui, eu não quero trabalhar sábado. Agora o processo está aqui, ó. Ele me acompanha, né? O que fazer, doutor Uronal, para a gente conseguir lidar com essa urgência desse dia a dia, desta caixinha aqui que nos inferniza? Né? Eu acho que essa é a grande questão. 2 questões importantíssimas. Então, eu quero começar colocando assim, meu avô morreu com 96 anos. 6 meses antes de morrer, ele disse assim, não vou mais para a roça. Ele era colono lá no interior do Rio Grande do Sul. E foi um caos. O nono não vai para a roça? Já levaram para médico e tal, não tinha nada. Mas ele começou a perder a vontade de ir para a roça. Sentava na cadeira e foi ficando cada vez mais fraco. 15 dias antes de morrer, ele não queria sair da cama. Aí eu fui, com meu pai e tal, fomos lá, eu era guri ainda. E eu me lembro dele no quarto, rindo, na cama, como sem vontade de sair da cama. Não estava cansado, não estava com dor, não estava com nada. E ele pedia para que nós brincássemos na frente da janela do quarto, que dava para uma rampa, porque ele queria nos ver brincar. Então nós pulávamos do cavalo, nós fazíamos as coisas e ele ficava rindo lá. E eu me lembro dele rindo. 15 dias depois ele morreu. Morreu de morte morrida. Tá? Então, existem pessoas longevas por condições genéticas. Graças a Deus tu tem essa condição. Tá? Graças a Deus não, graças a alguma situação. Não foi Deus que determinou que uns têm e outros não têm. Mas aqueles que têm pais não longevos, aqueles que têm pais doentes, estão condenados a morrer com 50 anos, com 60 anos. Aí que entra o meu trabalho. Eu acho que todos nós podemos chegar aos 120 anos, independente da genética. E chegar aos 120 anos sem ter o AVC. E sem ter o Parkinson. Isso eu garanto que é possível. E garanto que é possível teu pai reverter o Parkinson. Você está no início, ele pode reverter o Parkinson. Já tive participantes. E eu me lembro de contar a história para vocês da mulher mais longeva da história da civilização. Claro, tem o Matusalém, 900 e tantos anos, mas ninguém comprovou, não tinha cartório naquela. Mas é a Jeanne Calment, 122 anos, 165 dias, uma francesa, morreu, não faz 20 anos, eu acho, 30 anos. Aí, uma época, ela perguntaram para ela assim, mas, Jeanne, qual é a explicação para tu viver tanto? Eu disse assim, meu filho, eu acho que eu sei, eu deixei de fumar com 110 anos. Imagina se ela não fumasse, quanto que ela ia viver? Então, e a segunda parte depende do teu coração. Porque, na verdade, tu tem que trabalhar, nós todos, nós trabalhamos naquilo que a gente gosta. Se nós não trabalharmos naquilo que a gente gosta, é estressante. Gera as doenças, gera tal. Então, certamente, trabalhava aqui no TRT, virou advogada, virou juíza, porque teu coração está nisso. Então, se o teu coração está nisso,
tu faz o teu trabalho. Eu trabalho 7 dias por semana. Eu trabalho todo sábado, todo domingo. Eu falei para vocês, eu ia trabalhar sábado e domingo, não vou agora por causa dessa faringite. Me avisou que eu estou precisando de um repouso. Mas eu tenho, quando eu não estou atendendo pessoas, conversando com pessoas, falando na internet, eu estou fazendo artigos, publicando, escrevendo, estou escrevendo mais 2 livros junto. Então, isso não me dá estresse. Essa necessidade de levar essas necessidades, porque como eu sou pouco, eu sou talvez o único que falo nesse tema com tanta intensidade, enquanto eu não criar outras pessoas que falem também, eu preciso trabalhar nisso. Isso me energiza. Se me energiza, não me dá estresse. E o que me dá estresse é lutar contra o tempo. E aí que se você tem tempo e vê que a tua tarefa não vai ultrapassar aquele teu tempo, isso gera estresse e isso gera problema. Se tu conseguir passar do tempo, não depender do tempo, dar o melhor que tu pode dar em todas as situações que tu fizer, tu deu o melhor que tu pode dar e é o suficiente. Eu tenho uma pergunta. Aqui. Meu nome é Arnaldo. Essa questão do carboidrato, eu queria saber, pode ser breve, não tem problema, se existe uma proporção e quais carboidratos mais... Quanto tu quer aumentar de inflamação do corpo hoje? Nem 0. Então não come nada. Mas, se tu quer aumentar um pouquinho, é tu que decide. Mas a sensação que dá quando você não come carboidrato parece que você quer comer toda hora. Tá. Pessoal, mais 1 hora agora, vamos lá. Todos vocês, estão dependentes do metabolismo glicídico. Ou seja, o corpo só consegue fazer energia com o carboidrato. No momento que tu só faz energia com o carboidrato, tem que comer toda hora. Porque o carboidrato dá 2 horas de saciedade. Então, depois de 2 horas, tem que comer, porque tem que pegar o carboidrato para fazer energia. Então, o que tu tem que fazer? Voltar a ser como o teu ancestral. Como é que teu tataravô lá de 15 mil anos atrás vivia? Tinha carboidrato? Não. Carboidrato é de 10 mil anos. E teu avô, quando acordava de manhã lá, o teu tataravô, tinha comida para ele comer? Não. Ele saía em jejum para caçar, para trazer comida, porque não tinha como armazenar comida. E ele saía para caçar, em jejum. E no meio da caçada vinha um leão, e ele tinha que fugir do leão. E depois tinha um inimigo, ele tinha que lutar com o inimigo. E lá no final do dia ele encontrava um javali e tinha que correr atrás do javali. E ele tinha energia para isso. De onde é que ele tirava essa energia se ele não comia carboidrato? Porque ele tinha reservas. E como é que o corpo reserva energia? Não, reserva energia. Onde é que está a nossa reserva de energia? Gordura. Onde mais? Não. Tem um pouquinho no músculo do glicogênio, mas ele gastou tudo isso já fugindo do leão. E depois, onde é que ele buscou energia? Gordura, gordura e gordura. Só gordura. Se sobrar carboidrato no corpo, comeu muito carboidrato, o que o corpo faz? Armazena. Aonde? Gordura. Vai para o fígado, transforma em gordura e vai para a gordura. Se sobrar proteína, comeu muita proteína, onde é que ele armazena? Transforma em carboidrato, em glicose, pega a glicose, leva para o fígado, transforma em gordura. Ou seja, tu sente fome porque teu corpo está dependendo do metabolismo glicídico, da glicose. Se você viver como eu, que eu tenho metabolismo lipídico recuperado, eu passo 24 horas sem comer, fazendo jejum de 24 horas, indo para a academia e batendo o recorde na musculação, batendo o recorde na corrida. Vários participantes do Procer correram maratona em jejum, e sempre usar aquele sachê de carbogel, e mesmo assim melhorar o tempo. Porque é muito mais natural, é muito mais lógico tu correr em jejum, como teu tataravô corria, do que tu correr usando carbogel o tempo todo, que eles não tinham. Pela lógica, né? A gente pede desculpas pelo adiantado da hora, poderíamos ficar mais 1 hora ouvindo o doutor Ronald. Mais uma vez, agradecemos pela brilhante palestra, pelos ensinamentos. Agora é só colocarmos em prática, né? Sejamos nós os agentes de saúde, multiplicadores de saúde. Então, queremos agradecer a presença de todos.
E vamos fazer um sorteio do livro do Dr. Uronal. Mais uma vez, muito obrigada. Tem que ficar no tapete aqui. Tá. E se esse aqui não responder o questionário? Vai ter que responder. Aí sorteia outro, não. 48. Jacques Osvino Saul. Saiu outro. Deixa pra ele. A plateia decide. Deixamos para ele. Tem mais um, né? Né? É aquele do interior, não é? Tanto faz, tá misturado. Tá, então, mexer bastante aqui. 148, olha a coincidência, né? 48 com 148. Isso aqui dele. Priscila Ribeiro. EAD. Parabéns, Priscila. Bom, pessoal, estamos aqui com 2 horas e pouco. Então, eu não fui tão longe assim. Eu sou meio prolixo. Eu quero, de coração, agradecer essa energia que vocês me passaram aqui. Se eu estava me sentindo energizado, era que eu estava recebendo a energia de vocês. Então, eu quero agradecer a atenção, o carinho com que vocês observaram essas informações, que às vezes vai até contra, muitas vezes, conceitos que vocês já têm. E mesmo assim, vocês foram muito hospitaleiros aqui. Então, eu quero agradecer isso e dizer assim que, infelizmente, eu fiz uma sacanagem com vocês. Porque ao abrir a mente e ao vocês olharem e entenderem essa lógica da saúde, vocês não voltam mais a ser os ingênuos que vocês eram de olhar para a doença. E ao ter essa abertura mais perspicaz da saúde e da vida também, vai fazer com que vocês venham a pensar. Alguns talvez já comecem imediatamente a ter comportamentos mais saudáveis. Outros demoram um pouquinho. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua velocidade, cada um sabe o que fazer. Uns já estavam prontos para ouvir isso, outros apenas despertaram, uau, dá para pensar diferente. O importante é vocês não aceitarem mais aquele velho sabotador que temos dentro de nós. Todos nós temos um sabotador que sempre nos leva para o caminho do conforto, o caminho do comodismo, o caminho do menor esforço. Quando, na verdade, a felicidade, a evolução está sempre no caminho do desconforto, em sair da zona de conforto e avançar nas dificuldades da vida. Quando a gente começa a avançar nisso aqui, a gente se dá conta que cada vez que eu avanço numa dificuldade, toda vez que eu supero um obstáculo, que eu saio da zona de conforto, eu sofro um banho de felicidade. E a felicidade é química. Isso é transmitido por produção de neurotransmissores. Então, eu gostaria que vocês experimentassem as ações para desenvolver a saúde e observem o corpo de vocês, em cada ação que vocês façam, como se sentem mais felizes. A sensação de bem-estar, de paz, de harmonia. Qualquer coisa que vocês fizerem, que fizer certo. Claro, se fizer uma sabotagem, vai ser uma sensação de vazio. Mas se fizer uma coisa certa, uma caminhada, já dá uma sensação de prazer. Uma corrida, uma sensação de prazer maior. E assim, à medida que vocês vão tendo a resposta do próprio corpo, da felicidade, vocês vão conseguir avançar para atingir níveis de saúde que talvez não, certamente nunca tiveram na vida. Um grande abraço e uma super saúde para vocês.